Entre 1983 e 2009, o Sri Lanka foi palco de um dos conflitos mais intensos da Ásia moderna. De um lado, o governo singalês, do outro, os Tigres de Libertação do Tamil Eelam, o LTTE, um dos grupos insurgentes mais organizados do mundo. Mais de 100 mil pessoas perderam a vida. Mas como começou esse conflito? E como ele terminou? Se inscreva no canal para não perder mais histórias como essa. Raízes do conflito: o período colonial britânico. Tâmeis do Norte trabalhavam como funcionários públicos. Isso criou ressentimento entre os singaleses. O Sri Lanka tornou-se independente em 1948. O inglês era a língua administrativa, herdada do período colonial. Com a independência, a maioria singalesa assume o poder político. Havia um forte sentimento nacionalista entre a maioria singalesa, que buscava afirmar a identidade cultural e linguística do país. A discriminação e o nascimento do movimento tâmil. A minoria tâmil, concentrada no norte e leste, falava majoritariamente tâmil e tinha o inglês como língua de comunicação com o governo. A comunidade tâmil temia a marginalização se o singalês se tornasse a única língua oficial. A Lei do Idioma Oficial de 1956. A lei substituía o inglês pelo singalês como a única língua oficial para assuntos governamentais. O governo deu um prazo para que os funcionários públicos aprendessem singalês, mas a transição foi acelerada e mal planejada. A lei não reconhecia o tâmil como língua oficial, apesar de ser a língua de cerca de 25% da população. A comunidade tâmil viu a lei como uma tentativa de excluí-los da vida pública. Tâmeis perdem acesso a empregos públicos e educação superior. Protestos pacíficos são reprimidos com força. 2 anos após a lei, ocorreram ataques a propriedades da comunidade tâmil, resultando em centenas de vítimas e milhares de deslocados. A lei aprofundou a divisão entre singaleses e tâmeis, alimentando o nacionalismo tâmil e o movimento separatista. A marginalização linguística foi um dos fatores que levaram à formação de grupos militantes tâmeis, como os Tigres de Libertação do Tamil Eelam. A Constituição de 1972. A Constituição declarou o budismo como a religião do Estado, prometendo ao Estado o dever de proteger e promover o budismo. Para os tâmeis, a identidade nacional estava sendo definida em termos étnico-religiosos majoritários, marginalizando as minorias. A neutralidade religiosa do Estado foi abandonada. Recursos estatais, terra, fundos, nomeações, começaram a ser direcionados para apoiar instituições budistas, muitas vezes em áreas tâmeis. As cotas universitárias. Os singaleses sentiam que os tâmeis estavam dominando as vagas nas universidades, especialmente nas faculdades de medicina e engenharia. A solução do governo foi introduzir um sistema de admissão universitária baseado em cotas distritais. Em vez de usar apenas as notas do exame nacional, as notas foram ajustadas de acordo com o desempenho médio do distrito de origem do aluno. Imagine um jovem tâmil que estudou incansavelmente, tirou uma nota altíssima no exame nacional, mas perdeu a vaga na faculdade de medicina para um aluno de um distrito rural que tirou uma nota significativamente mais baixa, mas se beneficiou do ajuste de vaga para seu distrito. Isso gerou uma raiva imensa e um sentimento profundo de que o Estado estava bloqueando seu futuro, baseado apenas na sua etnia e local de nascimento. O próprio sistema do Estado criou uma barreira que impedia os tâmeis de acessar oportunidades educacionais em igualdade de condições. Era uma política que punia os tâmeis por serem academicamente bem-sucedidos. Isso cortou o caminho principal de mobilidade social para jovens tâmeis brilhantes. Profissões como medicina e engenharia ficaram muito mais difíceis de alcançar. Essas políticas foram vistas pela comunidade tâmil como discriminação institucionalizada. Foi um divisor de águas. A frustração pacífica deu lugar à raiva. Movimentos de protesto estudantis tâmeis se radicalizaram.
Organizações militantes tâmils ganharam um imenso impulso e recrutamento. Muitos historiadores veem esse período como um dos principais catalisadores que levaram ao início do conflito no Sri Lanka. O surgimento dos Tigres de Tamil. Velu Pillai fundou o LTTE em 1976, aos 22 anos, com o objetivo de criar um estado tâmil independente no norte e leste do Sri Lanka. O grupo adotou táticas de confronto não convencional. Isso exigia disciplina intensa e uma estrutura organizacional extremamente rígida. Velu Pillai estabeleceu um sistema hierárquico fechado, baseado em compromissos de fidelidade total. A ideia de luta pela pátria tâmil mobilizou jovens de várias origens, motivados por um forte sentimento de injustiça histórica. A primeira fase do conflito. Tudo começa com um evento em julho de 1983. Os tigres emboscaram o exército do Sri Lanka. O corpo desses soldados foi trazido para Colombo, a capital no sul, maioria singalesa. Isso desencadeou ataques a civis tâmeis. Antes de 83, os tigres faziam ataques pequenos e fugiam. Nesta fase, 1983 a 1987, eles mudaram o jogo. Eles começaram a não apenas atacar, mas a segurar áreas. O norte da ilha, Jaffna e arredores, começou a se parecer com um estado independente. Eles coletavam impostos, mantinham a ordem e tinham suas próprias leis. As batalhas deixaram de ser apenas emboscadas e passaram a ser confrontos grandes entre os LTTE e as Forças Armadas do Sri Lanka. A Operação Vadamarachti, 1987. O governo do Sri Lanka lançou uma ofensiva para retomar a península de Jaffna. Os soldados singaleses estavam avançando rápido. O LTTE estava encurralado e prestes a perder tudo. Parecia o fim do movimento de independência tâmil. A Índia interveio militarmente em 1987 para quebrar o bloqueio contra os tâmeis. O Sri Lanka, sob pressão, assinou um acordo com a Índia em julho de 1987. O Sri Lanka faria concessões de poder aos tâmeis e a Índia mandaria um exército de paz para desarmar o LTTE e garantir a paz. O LTTE recusou-se a se desarmar e passou a lutar diretamente contra os soldados indianos. A Índia acabou presa numa operação difícil. Cerca de 1.200 soldados indianos perderam a vida e milhares ficaram feridos. O primeiro-ministro Rajiv Gandhi, que havia enviado as tropas, perdeu as eleições na Índia em 1989. O novo governo não queria herdar uma operação impopular e sem saída clara. A prioridade passou a ser sair do conflito. O presidente do Sri Lanka, Rana Singh Premadasa, exigiu a retirada indiana. O vácuo deixado pela retirada indiana, 1990. Em março de 1990, os últimos soldados indianos embarcam de volta para casa. A missão de paz virou um pesadelo. Mais de 1.000 soldados perdidos, bilhões gastos, e o LTTE não só sobreviveu, como saiu mais forte do que nunca. Para Prabhakaran, líder dos Tigres Tâmeis, aquilo foi uma vitória épica. Ele tinha enfrentado o exército de uma das maiores potências da Ásia e não perdeu. Mas com a vitória veio algo perigoso, um ressentimento profundo pela Índia, especialmente por um homem, Rajiv Gandhi. Por que Rajiv Gandhi se tornou o inimigo número um? Durante anos, a Índia treinou, deu armas, apoio logístico ao LTTE, eram aliados. Aí, em 1987, esse mesmo país manda 100.000 soldados para desarmar o LTTE. E quem autorizou tudo isso? Rajiv Gandhi. Para o LTTE, ele não era apenas um político, era o traidor. Agora vamos para 1991. A Índia está em eleições. E quem aparece como favorito? Rajiv Gandhi tentando voltar ao poder. O LTTE ficou em alerta máximo. Rajiv já tinha declarado publicamente que, se eleito, iria reavaliar a situação no Sri Lanka. Para os tigres, isso significava uma coisa:
a Índia poderia voltar. A lógica deles foi fria e calculista. Se Rajiv Gandhi voltar ao poder, tudo o que conquistamos pode ser perdido. A solução? Impedir que ele chegue lá. O LTTE era famoso por uma coisa além da guerrilha: operações cirúrgicas de alto risco. Eles já tinham atingido presidentes, ministros, generais. Tinham uma unidade especializada nisso, os Tigres Negros. O plano foi simples: infiltrar uma agente num comício eleitoral. Em 21 de março de 1991, era uma noite quente no sul da Índia, no estado de Tamil Nadu. Rajiv Gandhi estava em campanha, cercado de apoiadores. Uma mulher chamada Danu se aproximou dele, fingindo querer fazer uma reverência tradicional, tocar seus pés em sinal de respeito. Quando ele se curvou, houve um estrondo. Rajiv Gandhi foi atingido instantaneamente. Junto com ele, outras 14 pessoas, Danu também. O ex-primeiro-ministro da Índia, filho de Indira Gandhi, neto de Nehru, uma das famílias mais poderosas da história indiana, vítima de uma operação por uma organização que a Índia no começo era aliada. A Índia classificou o LTTE como organização proibida. A cooperação entre Nova Delhi e Colombo contra os tigres se intensificou. O ataque de 1993. Aqui pulamos para 21 de março de 1993 em Colombo, Sri Lanka, durante um desfile público. O ataque é amplamente atribuído aos tigres tâmeis, embora o grupo não tenha assumido responsabilidade formal. O ataque aconteceu em um desfile de Dia do Trabalho na via Gandhi Mawata, em Colombo, organizado pelo Partido de Premadasa, UNP. Um agente infiltrado, identificado como Baby, um membro do LTTE como entregador de presentes, aproximou-se de Premadasa durante o evento. Premadasa provavelmente recebeu uma bandeira ou flores. Então houve um estrondo, atingindo o presidente instantaneamente, além de cerca de 23 outras pessoas, incluindo seguranças e espectadores. O vice-presidente Dingiri Banda Wijetunga assumiu o cargo imediatamente após o atentado. O LTTE era suspeito principal devido ao seu histórico. O ataque ao presidente Premadasa em plena luz do dia, no coração de Colombo, marcou um ponto de virada no conflito do Sri Lanka. O LTTE havia demonstrado que ninguém estava seguro, nem mesmo o líder máximo da nação. O LTTE não apenas atingiu o presidente, mas enviou uma mensagem aterrorizante. Os tigres de Tamil Eelam eram imparáveis. Eles haviam enfrentado o exército indiano, controlavam vastas áreas do norte do país e agora atingiam presidentes à vontade. Mas essa demonstração de poder teria consequências. O ataque endureceu ainda mais a posição do governo singalês e da comunidade internacional. O conflito estava longe de terminar. Na verdade, os anos mais intensos ainda estavam por vir. Na próxima parte, vamos ver como o LTTE atingiu o auge do seu poder, transformando o norte do Sri Lanka em um estado dentro do estado. Vamos conhecer os ataques mais devastadores da história do grupo, incluindo a operação no Banco Central de Colombo e o ataque ao Sagrado Templo do Dente de Buda. E vamos entender como, no final, a estratégia do LTTE acabaria se voltando contra eles mesmos. Se você gosta de conteúdos que vão além do óbvio, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder a parte 2. E me conta nos comentários, você já tinha ouvido falar dos tigres de Tamil Eelam?